Hoje tema importantíssimo que vocês enchem de perguntas minhas caixinhas. Vamos falar sobre qual é a suplementação certa na menopausa. Tem suplementação certa? Como é que funcionam os suplementos? O que é? Para quem é? Então não perca essa live, fica aqui comigo até o final que tem muita coisa para ser falada hoje para vocês. Por que esse tema de hoje, né? Por que eu escolhi esse tema de hoje? Por que eu trouxe esse tema aqui para vocês? Porque quando a gente fala de suplemento, é um tema que sempre gera muita dúvida. Eu recebo mensagens frequentes, ou quando eu estou participando de alguma roda de conversa, quando eu estou palestrando em algum lugar, gente, é algo que acontece o tempo todo, eu sou abordada por mulheres falando assim pra mim: Nutri, hoje mesmo, ó, Nutri, eu queria usar tal coisa, qual que é uma marca boa? Gente, a pessoa ela se preocupa com a marca, mas ela não se preocupa em saber se aquele suplemento é pra ela, se ela precisa daquele suplemento, o que ela tem que fazer para poder usar aquele suplemento. E pelo menos meia dúzia de mulheres me mandaram a seguinte pergunta, né? Até umas mandaram na forma de comentário, outras mandaram na forma de pergunta. Nutri, qual é a marca boa de ômega 3 que eu fui comprar outro dia, o farmacêutico me empurrou tal marca? Nutri, qual é a marca boa de não sei o que lá? Nutri, qual é a marca de não sei o que lá? Gente, vocês têm que entender o seguinte: o que eu venho falando para vocês desde o princípio, que a base do tratamento do climatério e da menopausa é a alimentação. Você é mulher, tá cansada de acordar à noite, ardendo em fogo, derretendo, achando que tá morrendo. Deve ter mais ou menos uma semana, eu recebi algumas mensagens quando eu falei de fogacho, de mulheres falando pra mim: Nutri, é uma sensação de quase morte. Nutri, eu não aguento mais acordar de madrugada. No evento passado que eu fiz, gente, mulheres relatando pra mim que casamento acabou por causa de fogacho, porque perturbava tanto a relação, a mulher ficava tão nervosa com o que acontecia, não conseguia compartilhar isso com o marido, o casamento foi minando. E isso não pode acontecer. Aí tem mulheres achando que vai chegar lá no balcão da farmácia, virar lá pro farmacêutico, pro atendente, virar para ele e falar assim: o que você tem aí de suplemento que é bom pro fogacho? E para começar, ele não sabe nem o que é fogacho. E segundo, que não funciona dessa forma, porque você tá buscando um atalho. E isso aí vocês vão ver comigo hoje, que suplemento não é atalho. Você tá cansada de sofrer? Mulher sofrendo com ansiedade, aí vai lá no médico, reclama que está com ansiedade para ele. Vai lá, se queixa que está com ansiedade, realmente está com ansiedade. Só que aí o médico, o psiquiatra, vai lá e vai medicar essa mulher com medicamentos voltados para a ansiedade. Só que essa mulher não falou para o médico que ela já está sofrendo com baixa de libido também. E sabe o que a medicação para ansiedade vai fazer com essa mulher? Piorar ainda mais a libido dela, que já está ruim. O que já era ruim vai ficar pior. Aí essa mulher vai conversar com uma amiga. Ela vira para a amiga e fala assim: nossa, mas o negócio lá em casa tá difícil. Porque se tem uma coisa que a gente fala, quando a gente reúne, mulher é isso. Mulher, quando ela tá entre amigas, fala mal do marido, fala mal do namorado, comenta alguma coisa, se abre, ela acaba compartilhando mais. Aí a outra amiga vira e fala assim: menina, vai lá na farmácia, compra tal coisa que eu ouvi dizer, eu vi a blogueira falando que tal negócio era ótimo. Só que ela não sabe que aquilo para ela tem colaterais, vai interagir com, com o medicamento que ela tá usando. E a libido dela, que já estava pior, era ruim, ficou pior, vai ficar pior ainda. E fora isso, vai ser gatilho para outros sintomas. Vocês estão entendendo o tamanho do problema da suplementação? E tem gente que banaliza isso, acha que por ser algo que muitas vezes a gente compra sem receita, porque vai melhorar todos os seus problemas da menopausa. Vocês não têm noção do que a minha caixinha hoje lotou. Eu não respondi, acho que 1/5 hoje, não deu nem tempo. Lotou de mulheres me perguntando qual era o suplemento que resolvia todos os problemas da menopausa. Eu lamento em te frustrar. Eu lamento em te dizer que esse suplemento não existe.
O que existe é mudança de hábito, o que existe é alimento, que você tem que colocar todos os dias na sua vida, o que existe é consistência, para que você consiga transformar o seu climatério e a sua menopausa na melhor fase da sua vida. Então, se você é a mulher que até hoje estava buscando atalhos, que estava acreditando que esse ou aquele suplemento ia resolver o seu problema, mas acabou comprando e viu que não resolveu o seu problema, essa live é para você. Mas essa live também é para aquela mulher que não sabe nada sobre suplemento, que não sabe nada sobre alimentação, que está desesperada. Tem mulher que está respondendo o questionário, gente, da inscrição do Menopausa Sem Desconforto, que está se julgando quase morta. Meu Deus! Mulheres de 48, de 52 anos. Se a gente pensa, gente, ainda pelo menos aí tem mais aí, vamos botar aqui mais 1/3 da sua vida, ou um pouco mais ainda, porque hoje a expectativa de vida está muito maior. E tem mulher achando que está morrendo. E aí tem mulher que está se sustentando nessa questão de achar que vai para um balcão de farmácia, vai pagar. Vocês já observaram que quando a gente chega lá na farmácia, você vai comprar sei lá, um paracetamol. Você vai lá, chega lá no balcão da farmácia. Se você não prestou atenção nisso, você vai prestar daqui para frente. Você chega lá no balcão da farmácia, vira pro atendente e fala assim: eu quero um paracetamol. Aí ele vai pegar o paracetamol e vai te entregar. Aí ele vira pra você e fala assim: ó, tá de promoção aqui o ômega 3. Ó, promoção de vitamina pro cabelo da mulher aqui, ó, bom também. Aí ele faz uma propaganda pra você, você vai lá e compra. Aí você chega lá na sua casa, você não sabe como usar, você não sabe se aquilo é bom pra você não sabe efeito colateral daquilo, você não sabe nada. Aí você foi lá, botou seu dinheiro numa coisa que não vai dar seu retorno, que não vai dar o retorno que você espera. Pior, que não vai melhorar os seus sintomas. Eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso no balcão de farmácia. Eu passo por isso toda vez que eu vou. Só que comigo, obviamente, eles não têm futuro, coitado. Porque assim, do jeito que ele vem argumentando comigo, eu volto com 10 vezes mais argumento pra cima deles. E é isso que acontece. O que a gente tem que entender, e que nós vamos falar sobre isso agora, sobre a questão dos suplementos, é que não adianta, definitivamente não adianta, você jogar semente boa em terra infértil. Vocês já devem estar careca de saber, quem já está caminhando comigo aqui sabe o quanto eu falo isso. Que não adianta você pegar um suplemento muito bom, algo que de fato tenha comprovação, e jogar dentro de você, tomar, usar, consumir aquilo, se você não mudar a tua alimentação antes, não resolve nada. Aí sabe qual é o grande problema disso? Você vai lá, cai no golpe dessa pessoa, vai comprar esse suplemento, muitas vezes você começa a usar e nem termina, você abandona ele ali, você gastou seu dinheiro, você gastou seu tempo, você se frustrou mais uma vez e o seu sintoma continua ali. Ao passo que se você aprende a comer, que se você aprende a se alimentar, se você aprende quais são os alimentos que para você são bons ou que não são tão bons, você vai levar isso pro resto da sua vida. Eles têm que bater meta de venda, gente. Você acha que ele tá preocupado com o seu fogacho? Você acha que eles estão preocupados com a sua queda de cabelo por causa da menopausa? Gente, se você mulher, que tá passando por isso, não sabe o que é, quem dirá essa pessoa que tá lá, coitado, fazendo o serviço dele, o trabalho dele, de vendedor, vendendo para você. Só que o que acontece? Você tá tão fragilizada, você tá sofrendo tanto, que a gente olha, você também não tem culpa, porque você olha para uma pessoa dessa e fala: meu Deus, é a oportunidade que eu tava buscando. Só que não vai resolver o seu problema, meu amor. Não adianta. Não adianta a gente querer começar a construção da casa pelo telhado. A gente começa a casa pelo piso, lá pela fundação, pela base. E o que é a base do tratamento? É a alimentação. Você pode usar suplemento? Sim, vocês vão entender isso comigo hoje. Mas até onde vale a pena você usar esse suplemento? É para todo mundo? É regra? São essas perguntas que nós vamos responder juntas aqui hoje, que vocês vão entender isso. Vamos começar entendendo o que é suplemento. O próprio nome diz, suplemento, gente, é um sinônimo de complemento.
Tá fácil da gente entender o que é agora um suplemento, não tá? É um complemento. É aquilo que primeiro você tem que trazer pela sua alimentação. Você vai comer, você vai buscar extrair aquilo dos alimentos, tudo que a gente precisa, proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas, minerais, antioxidantes, né? Tudo que a gente precisa de matéria-prima, a gente vai buscar primeiro nos alimentos. Busquei nos alimentos. Por alguma razão eu ainda preciso de mais, aí nós vamos para o suplemento. Só que tem gente invertendo as coisas. Tem gente querendo começar pelo suplemento e não querendo viver o processo da mudança porque dá trabalho. Vou falar para vocês, tá? Hoje eu escutei isso. Em um dos atendimentos que eu fiz, uma mulher estava se desmanchando em lágrimas na minha frente, se desmanchando em lágrimas. Eu sempre deixo em cima da mesa do meu consultório uma caixinha de lenço. Sempre deixo, porque é algo, né, infelizmente, muito mais comum do que eu gostaria que fosse, é eu receber mulheres que estão angustiadas, que não aguentam mais sofrer, que não sabem o que está acontecendo com elas e acabam chorando muito. Então é uma caixinha roxinha que eu tenho, lilás, formatozinho assim, retangular. Ela fica, ou ela fica dentro da minha gaveta e eu tiro, ou eu já deixo ela em cima da mesa. Fato é que essa caixinha de lenço hoje ela trabalhou. Porque hoje uma das pacientes lá que eu atendi, a gente conversando, com 2 minutos de conversa ela começou a chorar. E ela falou assim pra mim: Fernanda, eu não aguento mais sofrer. Eu não aguento mais fingir que tá tudo bem, porque eu não posso falar pra ninguém o que eu tô sentindo, porque senão vão achar que eu sou fresca, vão achar que é coisa minha. Meu amor, deixa eu já falar uma coisa aqui agora pra você. Tudo bem, que a gente não tem que ter ser uma pessoa reclamona, que fica o tempo todo sendo negativa. Agora, as pessoas que convivem com você precisam saber o que tá acontecendo com você. Porque senão você vai bater lá no balcão da farmácia, procurar qualquer coisa que esse vendedor tenha que vender para você, achando que vai resolver o seu problema, e não vai. Então, quando você olha para você mesma e acha que você tá quase morrendo, que a vida para você acabou, que não faz mais sentido viver, que seu destino é viver sofrendo o resto que sobra da sua vida. Eu digo sempre que não é resto, tá? É tudo que você tem ainda para viver. Mas só que uma mulher chega para mim em prantos, dizendo para mim que não aguenta mais, isso não pode acontecer. E aí eu fico mais agoniada ainda quando eu vejo uma mulher chorando diante de mim, quando eu sei o quanto, gente, o quanto é fácil, o quanto é simples você curar os seus sintomas. Mas para mim é fácil, porque eu trabalho com isso, eu vivo com isso, eu vejo com isso, eu estudo isso. Para mim é fácil, para vocês não é. Só que a oportunidade, a partir do momento que vocês conhecem, ela está diante de você. E a decisão passa a ser sua. Olha, eu venho já há meses, há anos, falando sobre menopausa. Eu venho batendo na tecla. O alimento, gente, é transformador. O alimento, ele muda tudo. Você precisa querer viver o processo. A decisão é sua. Eu tô aqui para orientar vocês e tô aqui para dizer que suplemento não é para qualquer pessoa, que suplemento é um complemento, que suplemento é a cereja do bolo, que suplemento é lá o telhadinho da tua casa, que depois que você fez fundação, parede, que você fez as pilastras, depois que você construiu tudo, é que você vai lá pro telhadinho, lá para aquela coisa lá de cima, para aquele detalhe bonito lá que você coloca na tua casa. É porque eu sei do que eu tô falando. Leva tempo. Só que tem mulher que tá querendo a coisa para ontem. Tem mulher que tá querendo prático demais. Hoje a nossa sociedade mudou. E eu, do fundo do meu coração, eu não sei até que ponto isso é tão bom ou tão ruim. Mas eu sei que existe um lado muito negativo disso. Hoje a mulher, ela tá buscando um lugar que se equivale ao do homem e que só vem atrapalhando isso. Porque o homem não tem... Gente, o homem não tem menopausa. Primeiro, o homem não menstrua, o homem ele não tem TPM, né?
O homem, ele não tem climatério, o homem não tem a menopausa. Então, enquanto você viver uma vida fora do seu lugar, querendo se colocar num lugar que não é seu, olha um pouco para você. A gente precisa resgatar isso, gente. Essa semana eu estava conversando com a Natália. A Nath, quem me conhece há mais tempo sabe que eu trabalho comigo. Sabe que a Nath trabalha comigo. A gente tem conversado muito sobre essa questão do resgate, da volta para o feminino, da volta para o que é nosso. A menopausa, ela é nossa. Então eu preciso ser responsável pela minha menopausa, pelo meu envelhecimento. A gente tem uma coisa dentro da gente que, claro, a gente quer ser ouvida, a gente quer ser amparada, a gente quer ser acolhida dentro dos nossos problemas. E isso é natural. Claro, você pode querer isso. Agora, não adianta você reclamar achando que o outro vai ser responsável pela sua menopausa, pelo seu climatério, porque ele nunca vai ser. Isso cabe a você, a decisão é sua, a escolha é sua. Quem vai pegar a comida e colocar na sua boca é você. O alimento que você vai escolher para melhorar ou para piorar o seu fogacho, a sua ansiedade, a sua insônia, a sua oscilação de humor, o ressecamento da sua pele, a queda do seu cabelo, a mudança do seu cheiro, o ressecamento vaginal, a baixa de libido. Isso é responsabilidade sua. Por isso que não adianta a gente ficar reclamando para os outros e achar que o outro tá errado. Ah, mas ninguém me ouve, eu sou uma coitadinha. Para de se vitimizar, sai desse lugar que não te pertence, mulher. E vai pro campo da ação. Você tá aqui me ouvindo. Se você parou por um tempinho o que você estava fazendo para escutar o que eu tô te falando, e eu tô te dizendo que o alimento e não é o suplemento que vai resolver o problema da sua vida, você devia estar agora comemorando, celebrando. Meu Deus, eu vou poder parar de reclamar, porque as pessoas não vão resolver meu problema. O problema é meu, eu que tenho que resolver. Eu não tenho que ficar delegando. O parceiro, gente, o marido, como é que vocês querem que esse marido viva uma menopausa com você se nem você tá sabendo o que tá acontecendo? Quem dirá o pobre do marido. Não tô isentando ele de responsabilidade não, tá? Porque ele é teu parceiro. Mas não adianta você reclamar para ele e achar que ele é quem vai resolver o seu problema. Quem tem que ir atrás da resolução do seu problema é você. Para de delegar a responsabilidade pro marido, pros filhos, pros colegas de trabalho. Para de fazer isso com você. Saia desse lugar. Eu sei que o que eu tô falando não vai agradar muita gente. Porque eu tô mexendo com emoções. Mas eu preciso falar isso pra você. Para de reclamar, para de delegar e vá pro campo da ação. O que é que você pode fazer por você, meu amor? A vida é sua, o corpo é seu, o envelhecimento é seu, a menopausa é sua. Nunca ninguém que não seja você vai ser capaz de viver isso por você, por mais que a pessoa te ame. Não dá. Não dá. Aí você vai passar o resto da vida achando que é o suplemento que vai resolver o seu problema. Ah, mas eu vou lá na farmácia e gasto R$500 de suplemento. Gente, é tão fácil gastar R$500, R$1.000 de suplemento que vocês não têm noção. Chegou lá na farmácia, se bobear, gasta mais do que isso. Se é preciso, você compra tudo que te oferecem. Vocês estão entendendo, né, o objetivo aqui do que eu tô falando pra vocês? A gente precisa escutar isso e a gente precisa escutar isso de outra mulher. Saia desse lugar de desconforto. Tá ruim, gente. Fala sério aqui pra mim. Tá ruim pra você onde você tá? Você tá sofrendo com fogacho? Você não aguenta mais acordar à noite? Tá horrível. Você tá com baixo de libido. Tá sentindo dor na hora da penetração. Teu humor tá horroroso. De manhã cedo tá de um jeito, no almoço tá do outro, à tarde tá de outro, à noite tá de outro, tá chorando, tá rindo. Tá horrível. E aí você acha que reclamar vai resolver, que jogar pro outro vai resolver? Não vai. Então, faça isso por você. Porque se você estiver fazendo por você, todo mundo que está em volta de você vai ficar bem. E aí a harmonia volta para sua casa. E aí a convivência volta a ser gostosa, volta a ser leve. Mas não é você achar que reclamando ou usando suplemento que isso vai mudar. Não adianta aí, a Sônia falando aqui, já me entupi de suplementos e não resolveu nada. E não vai resolver mesmo. Porque o suplemento, ele não tem esse poder resolutivo. O suplemento, olha o que eu falei, ele é complemento.
Complemento. Quando a gente fala que suplemento é complemento, eu estou dizendo que são vitaminas, vitamina A, vitamina D de dado, vitamina C, vitamina E, vitamina K. São vitaminas que talvez, para algumas pessoas, por meio da alimentação, a pessoa não consiga ingerir o que precisa. E vou dizer a vocês que é difícil, viu? A vitamina D de dado ela é mais complexa. Essa, de fato, muitas vezes a gente precisa suplementar. Mas vitamina E, vitamina C, vitamina A, a gente consegue bater a ingestão dela muito facilmente por meio da alimentação. E aí existem também suplementos minerais. Cálcio, ferro, zinco, magnésio, silício, selênio, né? Tantos suplementos aí que a gente precisa, tantos minerais que são importantes para o nosso corpo, o cálcio, né? Às vezes o sódio, mas é difícil a gente precisar suplementar sódio, só mais para corredores. Então, são suplementos que a gente coloca na vida de uma mulher quando ela não consegue a ingestão adequada. E aí eles têm o papel dele, proteína, por exemplo, whey protein. Tem mulher que torce o bico pro whey protein. Ah, mas whey protein é bomba. Não, meu amor, bomba não é não. Bomba lá é esteroide anabolizante, é hormônio que a pessoa usa além do que precisa. Que não tem nada a ver com terapia de reposição hormonal e que não tem nada a ver com suplemento. A pessoa que usa esteroide anabolizante com fins estéticos não é reposição hormonal, não tem nada a ver com isso. Então, o whey protein não se enquadra nessa categoria como muita gente equivocadamente acha, tá? O whey protein é um complemento de proteína para pessoas que não conseguem ingerir a quantidade de proteína diária, a gente recorre ao whey protein. Eu preciso usar o whey protein? Não! É tudo muito individual. Então, não é porque a vizinha usa que você tem que usar. Não é porque o seu professor da academia falou que você tem que usar que você vai usar. Você precisa ser orientada. E bem orientada. Agora, você precisa ser bem orientado por uma pessoa que saiba o que é climatério e o que é menopausa. Por meio desses suplementos, a gente consegue alcançar a ingestão que essa pessoa precisa. Mas é regra para todo mundo? Todo mundo deve usar suplemento? Não, claro que não, de jeito nenhum. Não, todo mundo não deve. Depende, gente. Se os dedos das mãos da gente não são iguais, quem dirá as pessoas? E aí a pergunta que muita gente me faz, é possível por meio da alimentação a gente conseguir alcançar a ingestão dos nutrientes que a gente precisa? É super possível. Claro que é o que eu falei, existem alguns nutrientes que a gente não consegue. Por exemplo, a vitamina D de dado, a vitamina K. Quando a gente suplementa a vitamina D, a gente precisa suplementar a vitamina K. Magnésio. Por que a gente não consegue, muitas vezes, alcançar a ingestão de magnésio que a gente precisa? Porque o magnésio, ele vem do solo, de um solo rico em magnésio. Só que a nossa cultura agrícola, a nossa agricultura, o nosso solo, ele é muito pobre em magnésio. E acaba que, por isso, nós temos vegetais que são pobres em magnésio. Mas o mínimo eu consigo, pouquinho ainda tem. Só que você precisa incluir esses alimentos na sua vida. E fazer disso uma frequência, fazer disso uma constância. Agora, entre você achar que você vai lá na farmácia comprar o suplemento e que isso vai resolver todos os seus problemas, que você não precisa mudar a alimentação, isso aí, olha, totalmente equivocado. Totalmente equivocado. É aquilo que eu falei lá no começo para vocês. Não adianta jogar semente boa em solo ruim. Esse é um exemplo que eu trago sempre, gente, para vocês. Pega uma semente maravilhosa que você pagou caríssimo. Vamos imaginar lá. Nossa, me venderam uma semente rara, R$1.000. Aquela semente maravilhosa. Que se eu plantar, eu vou colher a 200 por 1. Vai ser um negócio louco. Essa semente é maravilhosa. Aí você não preparou o terreno. Você não arou, você não colocou nutrientes, você não afofou a terra, você não umidificou aquele solo. Aí você vai lá, pega aquela semente, puf, joga nesse solo, do jeito que ele tá lá. A sementinha vai até tentar germinar, mas ela vai morrer. Não tem nutriente, não tem água, o solo tá ruim. Como que aquela semente boa vai germinar? Aí você vai lá e joga a culpa na semente. Você joga a culpa no vendedor que te vendeu aquela semente. Essa semente não prestava. Isso aqui ele mentiu pra mim.
ele me enganou. Aí tem outra pessoa que vai lá, compra a mesma semente que você, prepara o terreno, ara o terreno, afofa a terra, enriquece de nutrientes primeiro, dá para a terra tudo que ela precisa para ela ser uma terra fértil, aduba, rega, deixa aquela terra úmida e coloca a sementinha. Aí quando essa sementinha encontra aquele terreno fértil, a sementinha cresce, germina, frutifica, aí você consegue colher do jeito que o vendedor te falou. Puxa vida, é maravilhoso. O teu corpo é do mesmo jeito. É a mesma coisa. Teu corpo é a terra fértil ou a terra infértil para qualquer coisa que você venha fazer depois da alimentação. Isso vale para hormônio, isso vale para procedimento estético, isso vale para suplemento. Não dá é para vocês acharem que começar tratamento de climatério e menopausa só por isso vai resolver o seu problema, porque não vai, você vai jogar dinheiro fora. E eu acho que ninguém tá aqui para jogar dinheiro fora, né, gente? Para ficar rasgando dinheiro. Por mais dinheiro que tenha, dinheiro tem valor. Ninguém tá aqui para isso. E o pior que nem é dinheiro, é sofrimento, é vida. É perda de qualidade de vida. Quando você começa a buscar estratégias para encurtar teu caminho, você começa do lugar errado e aquilo lá não dá certo. Quem tem osteopenia pode consumir creatina? Bom, deixa eu explicar para vocês o que é a osteopenia. É um dos sintomas também do climatério e da menopausa, tá? A osteopenia é a perda da massa óssea. Os nossos ossos vão diminuindo de volume, de tamanho, vão ficando mais fininhos, vão ficando mais fraquinhos. E isso, se a pessoa, por exemplo, cai, tem uma fratura, a dificuldade daquele osso se reconstituir é muito maior em razão da osteopenia. E a creatina pode ser um bom suplemento independente de quem tem osteopenia, só que você precisa ser muito bem orientada para isso. Suplemento não é brinquedo. Suplemento não é algo banal. Suplemento não é algo que você chega lá na farmácia e compra sem orientação nenhuma, porque a sua amiga usa, porque a blogueira indica. Precisa de orientação individualizada. A creatina é um suplemento hoje que não é usado mais somente para a área esportiva, né? Há tempos atrás a creatina começou a fazer sucesso por causa da questão do esporte. Hoje a gente já sabe que ela entra aí no cuidado do Alzheimer, que ela já entra na proteção cognitiva, que ela já entra na proteção da sarcopenia, que é a perda de massa muscular do idoso, na osteopenia, porque ela trabalha também lá na massa óssea. Então, não usem por conta própria. Suplemento não pode ser banalizado. Não pode ser banalizado. Qual suplemento que devo tomar, pois não faço nenhuma atividade física? Você tem que aprender a comer primeiro, antes de mais nada. Eu tô dizendo, gente, isso aqui, olha aí. Se você não mudou a sua alimentação, se você não mudou a sua vida, não queira começar pelo suplemento, porque você não vai ver resultado. É igualzinho aquela pessoa que vai pra academia, acabou de chegar lá na academia, na primeira semana já vai buscar querer usar o whey protein, quer usar creatina, quer usar um mundaréu de coisa, né? Achando que aquilo lá é que vai melhorar o desempenho dela na academia. E não é assim que funciona. Não é desse jeito. Então, assim, existem suplementos voltados para os esportes, mas existem suplementos voltados para o tratamento do climatério e da menopausa. Mas independente de você usar um ou outro, o que vai fazer a diferença, primeiro, antes de mais nada, é o alimento. Lembra do que eu te contei da terra? Vamos lá, hoje eu vou tentar mudar um pouco a ideia de vocês, viu? Vamos lá, não faço atividade física. O que posso começar a suplementar? Tenho 46 anos. Gente, é o tipo de pergunta, é isso que hoje me perguntaram muito isso lá nos stories. Esse tipo de resposta, o que você vai usar, eu jamais vou fazer isso aqui no Instagram. Eu seria totalmente imprudente se eu fizesse isso. Eu digo sempre assim, existe uma proibição, primeiro legal, que não me permite vir aqui e falar para você use isso, use aquilo nessa quantidade, tantas vezes ao dia, é isso aqui, é igual para todo mundo, porque não é. E segundo, que também não adianta usar nada se não mudou primeiro a alimentação. Não vai resolver, não adianta querer encurtar caminho achando que o suplemento vai fazer o papel dele se você não mudou a tua alimentação. Não vai, tá? E terceiro, porque eu não conheço você.
Eu preciso saber da sua individualidade, eu tenho que saber qual é a sua necessidade, o que você precisa. Às vezes eu vou virar aqui e falar assim, ó, use vitamina C. Só que você é uma pessoa que ingere bastante fruta cítrica ao longo do dia, vegetais, e que você já consegue alcançar a necessidade. Então, para que eu vou falar? Use isso. Entenderam? Posso diminuir os sintomas, fogacho, cansaço só com alimentação? Eu já tive AVC? Pode. Pode. É o que mais eu mostro aqui para vocês. São mulheres se livrando dos sintomas de fogacho, de insônia, de baixa de libido, de cansaço, de indisposição, de perda de foco, né, com a memória ruim, com o poder dos alimentos. O que adianta você querer recorrer a um suplemento se aquele principal você consegue por meio do alimento? E o mais legal do alimento, gente, sabe o que é? É que quando você come, por exemplo, você come lá um kiwi, por exemplo. O kiwi é uma fruta rica em vitamina C, uma fruta cítrica. Só que quando você come kiwi, você além da vitamina C, você está comendo triptofano, você está comendo fibra, você está comendo água, você está comendo um monte de vitamina e mineral que o seu corpo vai reconhecer como nutriente, vai absorver, vai aproveitar aquilo. Muitas vezes, diferente de quando você compra algo ou você usa algo, que quando entra no seu corpo, um suplemento, o seu corpo entende aquilo como um estrangeiro, como uma coisa que não era para estar ali, mas está. E aquilo ele não vai reconhecer todas as vezes como benéfico para você. Muitas vezes ele pode trazer um fator inflamatório, coisa que o alimento não faz. Alimento é vida, é vida. Vamos lá, vou abrir aqui. Dor lombar faz parte da menopausa? Faz. Dores não somente na lombar, todo tipo de dor, todo tipo de inflamação, tanto em articulação como em ossos, estão associadas à climatéria e menopausa. Você precisa aprender uma alimentação anti-inflamatória e com mais antioxidante para reduzir fator inflamatório, que você se sinta melhor e que você reduza ou elimine esses desconfortos, tá bom? No climatério, é possível perder massa muscular? Sim. Super possível. A sarcopenia ela já pode estar presente. A gente pode começar a perder massa muscular a partir dos 30 anos, quando começa a degradação do colágeno. Então, quando começa a degradação do colágeno, o colágeno é uma proteína. E os nossos músculos também são feitos de proteína. Então, do mesmo jeito que vai acabando o colágeno, pode diminuir a massa muscular. Por isso que você precisa, primeiro, de uma alimentação adequada na ingestão de proteína. Você tem que alcançar níveis ideais aí de ingestão e você precisa dar ao seu músculo o estímulo que ele precisa para produzir mais, né? No caso, para ele hipertrofiar, para ele aumentar de volume, para ele ocupar mais espaço, para que você não tenha perda. Dor de cabeça, enxaqueca é sintoma de climatéria e menopausa. Por isso, algumas mulheres emagrecem. Tem que ver se é emagrecimento ou se é perda de massa muscular. Porque, por exemplo, você achar que você está diminuindo de volume, perdendo massa muscular, não é saudável. A gente tem que emagrecer perdendo gordura e mantendo ou aumentando massa muscular. Isso é emagrecimento saudável. Agora sim, pode ser que essa mulher esteja murchando e perdendo massa muscular. Precisa de exercício físico e precisa de ingestão adequadíssima de proteína para que não tenha essa perda de massa muscular. Meus amores, espero que vocês tenham gostado, queridas. Um beijo para todas. Que Deus abençoe, viu?